Olá, virginianos e virginianas, tudo bem? Virginianos, bem-vindos a mais uma leitura para o mês de fevereiro de 2026. Eu vou começar aqui com a energia central de vocês, tudo bem? E, Virgem, vocês vão estar lidando com situações que vai envolver muito a fé de vocês. Aquilo que você acredita, aquilo que você busca, né, no sentido do crer, ou até da própria devoção. Isso também pode refletir muito em relação a quem você é, como você se sente em relação à sua própria confiança, né, autoconfiança, ao seu próprio desejo de ir e conseguir. E ocasiões também que podem fortalecer ou haver um aumento dessa fé. Então, será um mês para vocês que a fé vai ser algo essencial e muito importante em cada ocasião, em cada situação que você venha a desenvolver na sua vida. Vamos com a energia complementar aqui. Com a energia complementar, fala sobre força. Você se mantendo forte em relação a qualquer adversidade, desafio, comportamento do outro. É como se vocês estivessem se blindando e não permitindo que nenhuma pessoa ou ocasião afete esse seu momento de agora, né? Principalmente o seu mês aqui. Fala também a respeito de sensibilidade, né? Então, você sentindo a situação por inteira, e então assim aumentando a sua fé para combater qualquer tipo de problema ou perigo em termos de adoecimento, em termos de dificuldades, desafios não, prejuízos, ok? O que está sendo desafiador aqui para os virginianos? Virgem, eu sempre sou muito direta, né? Eu não fico muito rodeio, então não vai ser diferente aqui com vocês agora. Virgem, tem uma situação que vocês podem vir a enfrentar. É claro, por que eu falo podem vir? Porque pode ser diferente para cada um de vocês. Às vezes, para um, a situação vai acontecer de tal forma que afete, mas talvez para outro virginiano trataria de uma maneira muito simples. Tudo vai depender da sua experiência de vida e a maturidade que você adquiriu até o exato momento. Porque o que está sendo desafiador é manter uma certa esperança em relação a algo, manter uma certa alegria. A sensação é como se vocês estivessem assim: eu não vejo a hora de comemorar isso, eu não vejo a hora de agradecer, de levantar minhas mãos para o céu e falar obrigado. Aqui é aquela sensação de que assim, eu não vejo a hora de algo terminar para me poder viver bem, feliz, seja com essa pessoa, seja com meus filhos, seja no meu trabalho, o que for. Só que tá tendo assim, a sensação que eu tenho é que tem uma pequena movimentação e depois alguma coisa volta e aí gera essa sensação de, ai meu Deus, o que eu faço agora? Por isso que fala muito da fé e do sentir aqui. Um exemplo. Eu acho que um exemplo que vai explicar exatamente essa energia para vocês. Imagine que você está acompanhando alguém que você ama no hospital. Essa pessoa está na UTI. E essa pessoa tem uma melhora. Aí você fica animado, você fala, nossa, a pessoa melhorou, que bom. Só que de repente acontece alguma coisa que acaba voltando a pessoa para o estado anterior que ela estava.
Então ela tem uma breve melhora, depois volta, tem alguma intercorrência, depois ela melhora, tá? É um exemplo. E aí isso vai envolver sua fé, porque você vai fortalecer ela, você vai trazer ela à tona, você vai orar pela pessoa, você vai buscar realmente aqui, com essa força da sua fé, com essa fé inabalável, resolver esse problema. Você vai orar, você vai pedir, você está com fé. Só que existe a sensibilidade, e a sensibilidade ela está dizendo, olha, pode ser que hoje o dia seja difícil, pode ser que hoje você não tenha uma notícia que te alegre, mas vai ficar tudo bem. Vamos continuar batalhando por isso. Porque a sua sensibilidade ela vai ser real com você, de maneira nua e crua. A sua sensibilidade, ela não vai olhar para você e vai mentir para você, ela vai dizer, olha, hoje talvez o dia não seja muito legal, não está sendo um dia legal. Talvez hoje você não vai comemorar uma boa notícia, mas se mantenha firme na fé. Então eu coloquei um exemplo de uma situação que é muito difícil para quem já viveu e para quem está vivendo isso no momento. Tá? Agora imagine assim, em outras situações, né, em outros pontos. Então é como se a sua sensibilidade fosse verdadeira, né? Falasse, olha, não vai ser sempre que você vai receber boas notícias, mas isso tá de alguma maneira estimulando a sua fé. Tá? É isso. Virginianos, como que vocês estão sendo vistos pelas pessoas no seu entorno? Olha, Virgem, as pessoas, entenda uma coisa, vocês podem não ter essas intenções, mas é como as pessoas elas estão se sentindo, tudo bem? Então, as pessoas do seu entorno, algumas, né? Às vezes sente que vocês estão tentando sempre controlar a situação, né? Que estão muito controladores, ou tentando sempre dominar ali o espaço. Por exemplo, você está ali no trabalho, as pessoas podem estar incomodadas, porque sente que você está querendo liderar todo mundo ali dentro. Tá? Agora, se você é um líder, aí você, não é nesse sentido. Eles podem sentir, por exemplo, um abuso de poder, sentindo que você está ultrapassando os limites aqui. Essa é uma energia que é uma energia muito intensa, mas as pessoas elas podem ter uma percepção de manipulação, as pessoas podem ter uma percepção, como eu falei, da pessoa sempre estar tentando controlar tudo e todos ali do ambiente. Né? E em algumas ocasiões, uma pessoa que não é confiável, né? Que é uma pessoa aí que pode trazer um certo pesar nas coisas. Em outras ocasiões, tá? Isso pode refletir, se não for uma percepção em relação a vocês, que é um ponto que tem que ser falado, as pessoas elas podem estar falando de alguém próximo a vocês. Por exemplo, eu não sei como que Virgem se relaciona com aquela pessoa. Aquela pessoa ali é tóxica, abusiva. Eu não sei como Virgem trabalha naquela empresa. Aquela empresa ela abusa do funcionário, né? Abusa ali do trabalho. Tá? Então, assim, a percepção das pessoas que estão por perto não são uma das melhores. Tá bom, Virgem? Então, tem que aí dar uma reavaliada para entender por quê, né? Será que você está muito dominante nas coisas? Tem momentos que nós queremos controlar tudo, isso é natural de qualquer ser humano. Mas será que não está passando um pouco do limite? Você não está tentando fazer mais do que é o seu dever, mais do que é a sua tarefa? Porque isso está passando uma impressão ruim ao seu respeito. E aí pode, claro, você falar, mas eu não devo nada para ninguém, eu vou ser quem eu sou. Tá tudo bem, ninguém está dizendo que você deve algo que você não pode ser. A questão é que, se você estiver agindo assim no seu trabalho, e você é uma pessoa que presta serviço para uma empresa, ou você trabalha com clientes ou qualquer coisa, as pessoas não vão querer ficar perto, as pessoas não vão querer te manter dentro da empresa. Porque você não passa a ser uma solução, você passa a se tornar um problema ali dentro.
Então, nem sempre eu não tô nem aí porque os outros pensam, às vezes é válido em todas as situações. Tudo bem? Como que vocês, Virgem, estão se vendo? Mas aí, se não for vocês, realmente pode ser, no caso, uma situação, alguém que está próximo a vocês, que as pessoas podem estar comentando a respeito. Como que vocês estão se vendo, Virgem? Você se vê como uma pessoa companheira, você se vê como uma pessoa dedicada, então você sempre está ali à disposição de outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, você sente que o fato de você estar agindo assim, isso está de alguma maneira te prendendo, ou você se sente preso ou presa em algumas situações. Aqui pode haver realmente algum relacionamento que você está tendo com alguém, que não precisa ser necessariamente algo afetivo, mas existe uma relação aqui que ela realmente ela é abusiva. Né? Então pode ser de um lado quanto do outro. O fato de eu fazer algo para alguém, eu também quero que essa pessoa faça para mim. Só que às vezes eu tenho que entender que o fato de eu fazer não significa que o outro vai fazer ou corresponder da mesma forma. Aqui pode ter muito uma questão de alguém querer prender uma outra pessoa pelo fato de prestar algum serviço ou pelo fato de acolhimento de alguma forma. Ou se eu pago uma pessoa, eu posso fazer exatamente o que eu quiser com ela. Então, assim, Virgem, aqui vocês se veem como essas pessoas companheiras, pessoas comprometidas, né? Pessoas que fazem algo sempre ali com certa generosidade, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que você sente que você está preso ou presa aqui de alguma forma. Como se você não conseguisse se desvincular disso. Vamos entender um pouco mais. Como que vocês, né, estão lidando com os desafios no momento? Vocês lidam com a situação desafiadora aqui? Assim, vocês estão com o pé no chão, sabe? Você não está recebendo, às vezes, boas notícias ou as coisas não estão acontecendo ali sempre com uma melhora direta, mas vocês estão procurando, assim, meditar sobre as coisas, analisar, manter-se equilibrados, porque vocês entendem que precisa deste equilíbrio para que alguma coisa dê certo, para que alguma coisa funcione. Porque você entende que se você ficar intenso ou vir a ser uma pessoa muito agitada, isso pode atrapalhar toda uma conclusão, todo um procedimento, todo um tratamento. Então você sabe que você precisa ser paciente. Só que toda vez que você está correspondendo a alguém, Virgem, você está fazendo algo para alguém ou está correspondendo a alguém, e de repente, sei lá, você se depara com uma pessoa que não é muito interessante, uma pessoa assim que é desagradável. Parece que o passado, o que está no passado, atrapalha muito vocês aqui. Pode ser até um sentimento de culpa, né? Eu volto lá atrás e eu penso, se eu não tivesse aceitado isso ou feito isso, não tinha acontecido isso agora. Se eu tivesse prestado atenção em algo lá atrás, hoje eu não estaria passando por isso. Se eu não tivesse correspondido, sei lá, um desejo, uma vontade de uma outra pessoa, ou aceitado uma proposta de alguém, hoje eu não estaria passando por isso. Então tem alguma coisa do passado que ainda confronta as suas expectativas do presente. Ok? Assim, às vezes dificulta a maneira que você lida com o que está te desafiando agora. Qual está sendo o seu maior medo, sua maior insegurança, Virgem? Fala a respeito de repetições de ciclo aqui. Você está com medo de um ciclo se repetir, e isso pode estar relacionado com
a sua vida financeira. Você não quer passar o que você passou financeiramente lá atrás. Existe uma insegurança muito grande em vivenciar ou repetir alguma situação. A sua expectativa no momento. Olha, em relação à sua expectativa, Virgem, é como se você estivesse se contradizendo. Em qual sentido? Tem hora que você pode estar prometendo coisas para si mesmos e falando, não, a partir de amanhã eu vou fazer, ou a partir de amanhã eu vou mudar isso, ou a partir de amanhã eu não vou aceitar isso. Só que passa algumas horas ou passa alguns dias, você volta atrás e você tá lá fazendo de novo, ou você tá lá falando a mesma coisa, ou você tá lá reagindo da mesma forma. Então você tem uma expectativa de melhorar algo, de mudar algum cenário, mas o fato de não estar acontecendo é porque você sempre está voltando atrás disso. E aí pode vir o medo do quê? E se voltar a se repetir? E está se repetindo alguma coisa aqui. E está voltando a repetir alguma coisa. Bom, vamos ver aqui como que está o estado de consciência de vocês, a parte racional. Existe, assim, um desejo muito grande, mas, ao mesmo tempo, é confrontado com um certo nervosismo. Então, mentalmente aqui, virginianos, vocês realmente podem estar se sentindo, de alguma forma, confrontados mentalmente. Você quer tomar um passo adiante, mas ao mesmo tempo existe algum nervosismo aqui, né? E o nervosismo ele pode se dar por diversos motivos, às vezes insegurança de cometer um erro, às vezes o nervosismo pode estar entrelaçado a uma certa timidez, ou de não conseguir concluir uma tarefa, de concluir uma etapa aqui importante. Então, até para você que está estudando, esta é uma energia que você pode ter uma habilidade, no caso assim, você pode ter uma fácil, uma facilidade, na verdade, de conseguir absorver conteúdo, de conseguir memorizá-los, mas na hora de colocar em prática, você pode ter um leve esquecimento, ou você pode perder todo o assunto em si, e pode ser que exatamente isso que esteja gerando esse certo nervosismo. Porque até um certo momento você estava entendendo tudo o que você estudou, tudo que você prestou atenção, só que agora, na hora de colocar em prática, você está nervoso ou nervosa de alguma maneira. E aí isso acaba, assim, em questões de estudos, isso acaba te comprometendo. Porque para uma prova, você pode chegar lá e não ter uma boa pontuação. Mas da onde está, né, se dando aqui esse nervosismo? Fala de ambiente, né? De às vezes querer mudar uma coisa que é imudável naquele momento. Né? E também fala sobre o quê? Culpa, né? Aquela questão de chorar pelo leite derramado, não deveria ter tomado determinada decisão aqui. Né? O que mais? Medo de que ciclos se repitam, tá se repetindo algo aqui. Como que tá a questão emocional de vocês? A questão emocional é assim, uma hora eu demonstro, uma hora eu não demonstro. Uma hora eu me aproximo e me sinto à vontade, outra hora eu tenho que correr desse lugar aqui ou dessa pessoa. Ainda existem tentativas emocionais em relação a uma situação. Então eu ainda estou lá tentando. Eu ainda estou aconselhando, eu ainda estou ajudando, eu ainda estou de alguma forma. Assim como a mente, o sentimento, ele tá querendo ir, sabe? Eu quero ir, mas não consigo. Eu quero ir, mas eu acabo não indo. Tá em cima do muro. Alguma coisa aqui.
Você quer muito, mas existe uma outra que te confronta e te segura de alguma forma. Como que está a parte espiritual? Espiritualmente vocês estão bem, Virgem. O problema não é espiritual aqui, não. Você está bem, está forte espiritualmente. Se você trabalha com isso, as pessoas que te seguem ou te acompanham ou que buscam você ficam admiradas com o seu trabalho, com a sua eficácia, com a sua excelência. Em níveis espirituais, né? As pessoas te veem como uma pessoa, te reconhecem como uma pessoa religiosa se você segue uma religião, ou te reconhecem como uma pessoa assim que é bem espirituosa, uma pessoa que é bem para frente. Então o problema aqui não é o espiritual. Aqui o que realmente parece que é ambiente e possivelmente ou vocês passaram a agir de uma certa forma numa situação, ou vocês já vêm lidando ali com uma situação antiga. Então assim, deixa eu aproximar aqui. Então assim, Virgem, eu vejo assim que existe alguma questão que eu vou usar o termo tóxico, apesar de eu achar que não é interessante usar isso para tudo, mas na ocasião aqui, existe algum tipo de manipulação acontecendo nesse momento na sua vida, né? Alguém que sempre está querendo controlar ou dominar as coisas, ou o fato de você estar tentando fazer isso está atrapalhando você de alguma maneira. Mas, existe alguém envolvido aí no meio das situações? Há alguém envolvido. Pode ser alguém com quem você trabalha, pode ser alguém com quem você se relaciona, pode ser até uma pessoa da sua família. Mas, ainda assim, você tenta ali manter os pés no chão. Você fala, bom, eu não vou discutir, eu quero ficar em paz, eu vou tolerar e tá tudo bem. Só que não fica tudo bem. Porque quanto mais você tolera ou você não muda, né, o sentido das coisas aqui, você fica sempre vivenciando, experienciando o mesmo resultado. Parece que você sempre está abraçando o seu passado de alguma forma, ou abraçando o que você era no seu passado de alguma forma. Não que o que você foi no passado tenha sido ruim. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez exista coisas ali no seu passado que você aprendeu que hoje você deveria evitar fazer, só que você está repetindo isso. E essas repetições tá fazendo com que você acabe perdendo o seu posicionamento na vida e acabe ali entrando numa energia de vai e volta, de quero e não quero, hoje eu vou, hoje eu não vou. Você fica numa energia confusa. E por mais que exista um reconhecimento em relação à sua imagem, em termos espirituais ou religiosos, isso ainda não é suficiente para melhorar algum aspecto aqui. Aqui fala muito sobre se afastando emocionalmente de si mesmo, quando na verdade é para você se afastar emocionalmente daquilo que lhe causa dor, daquilo que lhe causa um mal de alguma forma. Aqui também pode ser que alguém esteja repetindo algo com vocês e que isso gera alguma quebra de confiança também. Bom, Virgem, os signos que saíram na leitura de vocês foi o signo de Capricórnio, Gêmeos, Sagitário, Touro, Câncer, Peixes e Escorpião. A energia de Capricórnio é uma energia que há uma situação entre vocês de regras. Você tem que seguir as minhas regras. Só que essas regras que foram que alguém sujeitou a vocês são regras que só beneficia a pessoa em questão, não beneficia vocês de maneira alguma. Então você acaba, às vezes, sendo controlado ou controlada por tudo que essa energia está colocando ali. É claro que pode ser o contrário, pode ser que você impôs regras que te satisfaça, mesmo que a outra pessoa não fique satisfeita, mas existe essa questão entre vocês e Capricórnio. Gêmeos.
Gêmeos é uma energia que prefere paz do que briga, prefere dar razão do que entrar em discussão. Então, sempre que você quiser ter uma DR com Gêmeos, ou discutir um assunto, ou argumentar qualquer coisa com eles, resolver uma questão de trabalho, eles não estão discutindo. Eles estão ouvindo o que você tem a dizer e está falando tudo bem. O fato de eles não estarem falando alguma coisa ou não estarem discutindo de volta está gerando uma impaciência em vocês, porque você quer resolver o problema e você está sentindo que eles não estão ligando para o que você está dizendo. E isso pode gerar uma irritabilidade em vocês. Para quem está lidando com touro, touro é uma energia que está deixando vocês um pouco confusos, porque tem hora que eles falam que querem fazer uma coisa, tem hora que eles já não querem mais fazer aquilo e querem ir para outra. Por exemplo, eu quero fazer natação, e no outro dia eles estão falando, eu não quero mais fazer natação, eu quero fazer jiu-jitsu. Não estou mais afim de... Então, assim, existe uma coisa muito confusa aqui. Eles não estão ficando nem de um lado nem do outro, não quer uma coisa, depois não quer outra, e isso tá fazendo você ficar um pouco inseguro ou insegura, porque você tem planos com eles e você não sabe se você vai continuar mantendo eles nesses planejamentos pelo fato de alguma coisa acaba que não flui, né, da maneira segura que você espera, Virgem. Então, você não consegue planejar porque eles não estão firmes no que eles querem. Para quem está lidando com peixes, câncer ou escorpião, se for a energia de câncer, fala sobre paixões, né? Fala sobre desejo, mas também fala de provocações e às vezes a pessoa criando climas de ciúmes ou tentando despertar algum tipo de sentimento de inveja na outra pessoa, pelo simples fato de competitividade. Então, assim, se você estiver lidando com câncer, se for na parte sentimental, ciúmes. Se for amizade, tentando provocar inveja para se sentir, sei lá, a pessoa mais interessante do grupo. Então, tem algumas coisas nesse sentido. Para quem está lidando com peixes, peixes é uma energia que existe um reconhecimento da parte deles. Eles até tentam entregar alguma coisa, fazer alguma coisa. Parece assim que a maneira de peixes demonstrar que gosta de vocês é através de atitudes, pequenas gentilezas. Então, assim, o que você pode considerar que é básico, para peixes é uma demonstração. Porque o que é básico para você, para peixes pode ser uma coisa que eles considerem importante. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes é uma forma de peixes demonstrar que gosta de você e que tem respeito ou qualquer outra coisa aqui para você. Só que você pode olhar e falar, isso é básico, isso não é nada de grandioso, ok? Agora, se vocês estiverem lidando com a energia de escorpião, aí a coisa tá mais brava aqui. Escorpião é uma energia que não está correspondendo algo aqui. E é uma energia que traz algum sentimento incômodo. Mas eu sinto que vocês podem estar se afastando de alguém de escorpião emocionalmente esse mês. Porque de alguma forma essa energia te traz algum sentimento de quebra de confiança, desconfiança, ou realmente houve alguma traição por parte deles aqui. Andaram falando de vocês, alguma coisa que aconteceu, que existe esse distanciamento. Agora, se foram vocês que falaram algo deles e eles descobriram, aí eles que estão se afastando. Tudo bem? Qual é o conselho para os virginianos aqui esse mês? Virgem, o conselho para vocês é o seguinte: você só vai prosperar e ter sucesso se você ir com medo mesmo. Já ouviu aquela frase? Se der medo, vai com medo mesmo? Somente se vocês vocês agirem aqui, que há de prosperar, né? De ter ali um ganho, algo por merecimento.
Se der medo, Virgem, vai com medo mesmo. Tá? Então, esse é um conselho para vocês. Obrigada, virginianos. Bom mês de fevereiro, tudo bem? Se cuidem. Tchau, tchau.